Muito boa tarde a todos. Exatamente 4 horas e 22 minutos. Começa aqui mais um Não Pira, hein? Respira fundo, vai ficar tudo bem. A gente tá só no meio da semana, então tem muita coisa para acontecer, viu? O meu convidado de hoje é o Dr. Carol Costa Júnior, ele é psicólogo e a gente vai falar um pouquinho sobre a infância. Doutor, muito boa tarde, obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Não Pira e Respira. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Doutor, a gente tem uma pesquisa que saiu sobre a importância das crianças viverem assim, cada fase, cada etapa da vida, né, da infância. O que seriam essas etapas? O que é pular etapa? Eu queria que o senhor me explicasse para as mamães e os papais que estão ouvindo a gente aqui ao vivo. Então, hoje em dia nós sabemos, até para a nossa vida, a vida do adulto, né, o adulto funcional, há um ritmo assim acelerado, né, das coisas, do trabalho, uma cobrança muito grande. E assim, curiosamente, essa cobrança hoje em dia também recai para as crianças, né? Hoje em dia a gente tem que estar batendo meta, numa postura, numa resposta para a sociedade tipo X e Y, e a criança também é cobrada dessa forma. Então hoje está se esquecendo muito dessa coisa de viver a infância, o que é determinante para o desenvolvimento da criança. Então, hoje há uma cobrança muito maior de resultados, não só escolares, né, acadêmicos para essa criança, mas também comportamental, ou seja, pular etapas. Mas que etapas são essas? O interessante é que o bebê vem ao mundo, né, muitas vezes esse bebê é cobrado um comportamento mais funcional, em termos de sociedade, onde ele ainda não tem as aquisições necessárias para atender à expectativa, já que hoje tudo está acelerado. Então, ele viver bem 1 aninho de idade, 2 aninhos, essa primeira infância, e depois, quando chega na escola, acompanhar, né, um desenvolvimento macro e que ele continue seguindo. E temos aí uma interferência muito grande que nós tivemos, né, o mundo teve, da pandemia, que também alterou bastante significativamente o desenvolvimento dessas crianças, né? Hoje já temos aí as crianças pós-pandemia que tiveram sequelas não só do desenvolvimento acadêmico, mas também do comportamental. Então, hoje em dia se espera muita coisa da criança quando ela necessita vivenciar os primeiros anos de vida, né? Cada ano, respeitando as fases, desde a aquisição da linguagem, essa primeira sociedade, que é a família, na sequência, ela é inserida na segunda sociedade, que é a escola, e aí como ela deve se comportar, e respeitando o desenvolvimento dessa criança, a gente consegue avaliar onde ela está tendo déficit e também, seguindo naturalmente esse desenvolvimento, a gente consegue fazer o que a gente chama de construção do sujeito moral. E só vai acontecer ela respeitando bem as fases, ou seja, o adulto, os pais, a sociedade como um todo, respeitando bem o tempo e a fase de cada criança. Doutor, é até muito interessante, porque eu acredito que a própria evolução, né, do mundo atual trouxe esses prejuízos para as crianças de hoje em dia, né? Porque as brincadeiras mais lúdicas, pular corda, pular amarelinha, brincar de roda, andar de skate no meio da rua. Então, essas brincadeiras, elas deixaram de existir já há muito tempo. E, assim, e vem a pergunta agora, né? Isso é por conta das redes sociais, dos computadores, da evolução também da informática, da linguagem como um todo, que atrapalhou toda essa evolução mais, eu diria, da forma que eu estou falando, né? Como era antigamente, na minha fase, a gente brincava no meio da rua. Hoje em dia, a gente não consegue colocar uma criança para brincar na rua. Então, essa parte lúdica, que muitas crianças, elas são mais restritas a participar. O senhor acredita que isso é prejudicial e é por conta de todas essas informações de informática, de celular, de rede social? Eu não tenho dúvidas, inclusive muito bem colocado a sua pergunta, porque a sociedade mudou, né? A nossa infância é diferente da infância de hoje, né? Exato. Eu sou de uma época, por exemplo, talvez a maioria da população, que ia para a escola a pé, né? Você ia até a escola a pé. Então você podia sair da sua casa até a escola, que nada ia acontecer, porque estava tudo certo que todas as crianças faziam isso, né? Sem dúvida. Inclusive hoje as crianças, qual o cenário atual?
O cenário atual são crianças que vivem presas dentro do apartamento, acompanhadas de quê? De telas cada vez mais modernas, né? Televisões interativas, né? A internet à disposição, ou seja, não se espera mais para ver determinado programa. O programa está ali ao alcance do dedo. Então, assim, não se trabalha mais a paciência, né? Então temos aí crianças com baixo limiar de frustração, porque tudo que quer tem. E é claro que a sociedade mudou, a nossa infância é totalmente diferente do que tínhamos, né? A infância atual, que hoje tem crianças que, para ter um momento no coletivo, utilizam o parquinho do prédio às 4 da tarde, quando o sol baixa, e tem aquele momento restrito. Então, essa coisa de brincar na rua, de pé descalço, aquelas brincadeiras mais lúdicas, de competição, onde se tinha esse envolvimento, hoje em dia nós não temos mais, as crianças não têm mais. E se isso acontece, é apenas em curtos períodos. É óbvio que isso atrapalhou o desenvolvimento, né, da criança, a construção da personalidade, os embates, né, toda a situação infantil e desenvolvimento foi comprometida, porque os tempos mudaram. O que é que nós temos hoje? Um excesso, né, na verdade, algo assim muito preocupante, que é o uso de telas, ou seja, a criança fica o tempo todo absorvendo aquela luminosidade e aquele estímulo desde cores, interação, que em contrapartida há um desenvolvimento nisso, sim, mas não pode ser da forma que é hoje em dia, de uso exagerado. Crianças cada vez mais tímidas, introspectivas, não conseguem mais socializar aquilo que a gente fazia na rua antigamente, né? Que a gente conhecia o grande grupo e ali a gente ia brincar. Interessante falar que a criança ela aprende brincando, né? O ambiente lúdico é extremamente favorável para a criança. E hoje o que nós temos é o advento tecnológico, obviamente, que traz apenas telas e telas e telas e telas, fazendo com que a criança não desenvolva, inclusive, outros aspectos, né? E eu estou falando de socialização, até aspectos morais até, né? Sem dúvida. O manejo social, que é determinante para a vida em sociedade, né? O homem é um animal social, ele vive no grande grupo, ele precisa do grupo. E hoje o que temos são agora, inclusive jovens e adolescentes, cada vez mais introspectivos, tendo aí um surto de síndromes e transtornos causados pelo excesso dessa tecnologia, né? Eles não se reconhecem, inclusive, a própria imagem, só gostam da imagem que é manipulada, aquela imagem do Photoshop, e quando observa as crianças hoje em dia, não tem esse tipo de vivência, a criança que brinca na terra, sobe em árvore, corre com um grande grupo, compete, essa tem mais chances de desenvolvimento do que, obviamente, aquela criança que está reclusa dentro de um apartamento, muitas vezes criada pelo... quem está cuidando dessa criança? Os secretários do lar, a secretária do lar, que muitas vezes, infelizmente, pelo ritmo de vida, os pais não têm tempo de dar atenção a essa criança, só nos fins de semana, e isso compromete bastante o vínculo família, sociedade, desenvolvimento dessa criança, o cumprimento de leis e regras, né, a aprendizagem moral, né, ou seja, a construção desse sujeito moral, tudo isso, infelizmente, compromete bastante. Doutor, a gente tem só um minutinho, eu vou fazer uma última pergunta, mas eu vou pedir para o senhor ser um pouquinho breve, que eu tenho que entregar para a programação, tá? Porque tá muito legal o papo, tá super interessante, então são várias perguntas que eu gostaria de fazer, mas vai ter que ficar para uma próxima. Mas a última pergunta é porque eu tenho uma adolescente de 18 anos e tenho um de 8, né? E esse de 8, ele é justamente a criança da pandemia, né? Que, infelizmente, teve problemas na escola, aprendeu a ler e escrever tardiamente, porque na pandemia a forma virtual não foi das melhores, né? Para nenhuma das crianças e nem para as mães e tão menos para os professores. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, porque eu percebo também que a própria adolescente que eu tenho em casa, de 18 anos, por mais que a gente ofereça também a oportunidade dela ter um momento fora aquele quarto, fora a tela, vamos pegar uma praia, vamos numa piscina, vamos fazer uma viagem. O próprio adolescente, para ele poder se sentir seguro e igual aos outros, ele é contra isso, né? Isso é muito interessante, porque é aí que gera também as intrigas, os embates entre pais e filhos nessa faixa, né? E no caso do menor, por mais que eu queira oferecer para ele o que eu vivi na minha infância, que é essa parte mais lúdica, eu não tenho segurança de oferecer isso, né? Então, nos condomínios, como o senhor falou, desce lá pro parquinho e vai tentar brincar lá no escorregador, na quadra.
Só que aí as crianças descem para o parquinho com as telas também na mão, com o celular na mão. Então, nem para poder fazer a brincadeira lúdica que teria para fazer, é possível. Eu tô trazendo todas essas informações para perguntar o seguinte para o senhor, e o senhor tem um minutinho para responder. O que a gente faz como pais, para a gente poder tentar justamente fazer o que o senhor falou, menos telas, mais brincadeiras lúdicas, mais socialização, até para poder formar o caráter e a moral desses adolescentes e crianças? Interessante e muito bem colocado é que no momento onde há o uso exagerado dessas telas, o que se cobrava muito, que lota consultório, é uma forma de dizer assim, eu queria que meu filho diminuísse essas telas. Mas de uma forma muito brusca, eu vou tentar falar rápido, em pouco tempo tivemos aí a Momo, Baleia Azul, Homem Pateta, e naquele momento ameaçava a integridade dos nossos filhos. E aí foi retirado de forma abrupta. E, incrivelmente, essas crianças começaram a ter rendimento na vida, na sociedade, no convívio com a família, na escola. E é claro que, infelizmente, isso foi crescendo, né? Aí você tem duas situações, no caso, dois grandes panoramas, né? Um de 18 anos, que também faz o uso da tela até para se firmar, como agora um próximo adulto, né? Ela já está na idade adulta, já atingindo aí a maioridade, então quer se firmar, quer encontrar o seu caminho, que é um momento natural de desenvolvimento, e infelizmente ou felizmente as telas trazem esse conforto. E a criança, ela não sabe do nosso passado. Para ela, o mundo é isso aqui. Ela já nasceu com internet, ela já nasceu com celular. Então a gente a gente como pai, a gente fica confuso de não conseguir trazer o que era legal lá de trás para cá, porque eles não entendem que o que era legal era o que está lá atrás, entendeu? Sem dúvida. O que é que eu aconselho? Nesse momento é saber dosar. Saber que existe uma vida virtual, saber que existe um momento no convívio comum, né, na sociedade, buscar sempre a família como rede de apoio, mostrar que você não está para criticar, mas que você está para ajudar, você está para conduzi-lo e trazer momentos lúdicos. A criança fala a língua da criança, trazer não só os momentos lúdicos com outras crianças também e mostrar que existem outras formas de diversão e não somente. E isso é um movimento que está acontecendo no mundo todo. Já tem locais que não permitem mais o uso de telas e que respeita as fases da criança. Então, mostrar esse outro lado para a criança de uma forma o mais agradável possível, sem grandes cobranças, apenas respeitando o fato dela ser criança e deixá-la viver cada fase. Doutor, muito obrigada pelas suas explicações, adorei bater esse papo, já fica aqui o convite no ar para um próximo debate, porque é sempre interessante falar sobre infância e adolescência, justamente nesse aspecto sobre saúde mental, sobre essas questões morais, e foi um grande prazer receber o senhor aqui, até uma próxima, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada, doutor Carol. Bom, eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem Tiago Lima aqui na sua Jovem Pan News e a gente volta semana que vem com mais um tema aí sobre saúde mental, que é tão importante, é tão necessário e a gente precisa, sim, trazer para a pauta. Obrigada para todos e quem tiver alguma sugestão sobre saúde mental, manda aqui para a TV Cidade, manda aqui para Jovem Pan News Fortaleza, para o Grupo Cidade de Comunicação, que a gente vai colocar aqui na nossa roda de conversa. Eu vou para o intervalo e volto semana que vem.